Mas vamos lá, irmãos. Nosso assunto de hoje, na verdade, não tem... Até aqui eu estou comentando alguma coisa para começar o ano, tá? Então a pregação começa aqui. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a questão da sabedoria. O que a Bíblia diz a respeito da sabedoria humana. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. E o que há de errado com a sabedoria humana? Nós sabemos que a sabedoria é uma questão assim valorizada, enfatizada pela própria Bíblia, né? É algo desejável, né? Nós devemos almejar a sabedoria. Ser sábio é bom. O mundo acha isso e a Bíblia acha também, tá certo? É desejável. Eu acho que todos nós devemos ter como objetivo alcançar a sabedoria. Mas nós devemos atentar para o seguinte, é que nem tudo que se nomeia sabedoria, de fato é. Porque existe uma grande distinção entre a sabedoria, o conceito de sabedoria que o mundo tem e o conceito bíblico de sabedoria, o que nós podemos dizer é a verdadeira sabedoria. Alguns confundem sabedoria com inteligência. Talvez a gente faça essa confusão de vez em quando, mas não é. O que é inteligência? É a nossa capacidade de raciocínio, né? A capacidade de compreender e resolver problemas. Uma pessoa inteligente, ela tem uma capacidade de raciocínio onde se apresenta algum problema para ela, seja matemático ou qualquer outra coisa, e ela tem bom raciocínio para compreender aquilo e para encontrar o resultado, a solução, né? Isso se prende muito ao raciocínio lógico, à lógica humana. É bom ser inteligente. Nós não pregamos que o crente deve ser burro. Não. O crente, é bom que ele seja inteligente e que ele se desenvolva nisso. Mas nós confundimos também, às vezes, a sabedoria com a intelectualidade. Ser intelectual também é um pouquinho diferente de ser inteligente. Tá? Tem pessoa que é inteligente, tem boa capacidade, mas não é intelectual. E talvez não seja sábio. Tá? Essas coisas são diferentes. Elas podem até se misturar. O que é intelectualidade? Alguém culto, estudado, ou dado à cultura de um modo geral. Tem pessoas que assim, leem muitos livros, conhecem profundamente a música, certas artes, né? Filosofia. Por ler muito, a pessoa adquire muito conhecimento de muita coisa. Então, ele se torna um intelectual, um conhecedor de muitas coisas. Notem que uma pessoa pode ser intelectual, conhecer muita coisa e não ser inteligente, né? E não ter aquela capacidade de resolver problemas. São coisas diferentes. Mas essas duas coisas também são diferentes de ser sábio. Tá? Na verdade, a sabedoria é uma coisa bem diferente disso. Eu encontrei uma definição na internet que confere bem com aquilo que nós vemos na Bíblia. Não é de uma página bíblica, tá? Aqui é diarioescola.com.br. Mas achei interessante a definição que eles dão. Presta atenção, eu vou ler como está lá, tá? A inteligência está relacionada à capacidade de pensar e raciocinar de maneira eficiente, cognitiva e socioemocionalmente. Enquanto a sabedoria envolve uma compreensão profunda e uma aplicação sensata do conhecimento.
para viver bem e tomar decisões ponderadas. Então, deu para perceber aqui? Ele dá uma definição, inteligência mais ou menos dentro daquilo que nós já comentamos, né? A capacidade de alguém de raciocínio, de resolver problemas, né? Pensar e raciocinar de maneira eficiente. Ele coloca em outras palavras aqui, mas é isso. Mas ele diz, a sabedoria é a compreensão profunda, né? Envolve uma compreensão profunda do assunto e uma aplicação sensata do conhecimento. Aquele conhecimento que se tem, então, é sábio aquele que consegue fazer uma aplicação sensata daquele conhecimento. Então, a gente percebe aqui uma diferença substancial entre essas coisas, né? A sabedoria envolve fazer bom uso do conhecimento que nós temos. Seja pouco, seja muito. Notem bem, uma pessoa que tem pouco conhecimento, ela é pouco intelectual, talvez até não seja muito inteligente. Mas se o pouco de conhecimento que ela tem, ela sabe fazer bom uso, boa aplicação, nós podemos dizer que ele está aplicando sabedoria nisso. Talvez ele seja mais sábio do que aquele que tem muito conhecimento, o intelectual. Alguém que leu uma infinidade de livros, tem acesso a muita informação, muito conhecimento, tem talvez várias formações de nível superior, né? A famosa faculdade, pós-graduação e tal. Mas talvez essa pessoa aqui seja tão intelectual, tão estudada, tão culta, e talvez bem inteligente, ela não saiba fazer o bom uso sensato de tudo aquilo que ela tem, que ela conhece. Ela perde a sensatez, né? E talvez ela, no fundo, ela seja menos sábia do que aquela que tem pouquíssimo conhecimento. Porque aquele aplica com sensatez o pouco conhecimento que ele tem. Tá? Bom, então, se requer de nós o quê, irmãos? A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a sabedoria. Certo? Se a gente disser, mas eu tenho pouco estudo, tenho pouco conhecimento, mas o pouco que nós temos, nós devemos fazer bom uso dele, o conhecimento que nós temos. Com isso, nós vamos estar caminhando rumo à aplicação da sabedoria na nossa vida. É lógico que nós devemos buscar o conhecimento, principalmente o conhecimento de Deus, para sermos mais sábios. E não é ser sábio para arrogar para nós alguma coisa assim grandiosa, por vaidade. Mas, como essa definição é uma das coisas que eu achei interessante, é que ele fala que é uma aplicação sensata do conhecimento para viver bem e tomar decisões ponderadas. Porque uma das coisas que mais são marcantes para aquele que não tem sabedoria é a quantidade de decisões erradas que ele faz. E a multidão de problemas que ele traz para si. Muita gente não vive bem. Por quê? Não vive bem porque não tem sabedoria. Não age sabiamente. Quando falta sabedoria, nós trazemos imensos problemas para nós.
Então, nós devemos atentar para isso, irmãos. Não devemos seguir o modelo do mundo. A questão da sabedoria humana já começa pelo problema da conversão. A sabedoria humana, ela afasta as pessoas de Deus. Paulo fala sobre isso de uma maneira bem clara lá em Romanos capítulo 1. Vamos dar uma olhada lá? Nosso texto principal aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Na verdade, aqui Paulo está demonstrando como é que os homens se afastaram de Deus. Historicamente, nós vemos isso. Biblicamente, esse é o relato de Paulo, essa é a forma que o Antigo Testamento demonstra que isso aconteceu, quando nós vemos lá no começo o desvio, ao ponto de ser necessário que Deus tivesse destruído o mundo antigo, né? Aquele estado de coisas que Deus estabeleceu ali a partir de Adão, foi praticamente tudo destruído pelo dilúvio, né? Deus destruiu o mundo em águas, e ali nós tivemos, por assim dizer, através da família de Noé, um recomeço. Mas a loucura do homem, né? A loucura aqui no sentido é a falta de sabedoria dele, foi tão grande que chegou a esse ponto. Mas o que nós encontramos depois, porque apesar de ter sido preservada a família de Noé, um homem temente a Deus, mas da própria descendência dele se derivou, né? O pecado estava presente na carne ali, e se derivou aquilo que nós encontramos naturalmente no homem pecador, um distanciamento de Deus. Alguns estudiosos dizem que, com certeza, o mundo tinha se desenvolvido muito no período pré-diluviano. A cultura, a ciência, né? O mundo imagina assim, a idade das pedras, os homens morando em cavernas. Mas nós somos levados a entender que o conhecimento humano já tinha se desenvolvido bastante naquele tempo. Ao ponto que Noé e seus filhos carregaram muito do conhecimento que já tinha sido adquirido naquele período. Mesmo depois, né, existem coisas que o homem fez e que até hoje não se entende. Como? Né? Por exemplo, um exemplo clássico são as pirâmides do Egito. Como é que conseguiram fazer aquilo, né? Com aquelas pedras enormes? De onde veio? Como levaram até lá? Como amontoaram elas tão pesadas uma sobre a outra? Tem diversas teorias, né? Mas não se tem uma resposta para isso. Como eles fizeram isso com a tecnologia, a ciência que se imagina que eles tinham naquele tempo? É porque certamente eles tinham conhecimento que a gente ignora. E quando a gente verifica a história, a gente se surpreende com coisas que se fazia na época. O conhecimento humano é muito amplo. Mas o que acontece, irmãos?
Às vezes, esse excesso de conhecimento, de cultura, torna o homem vaidoso. Então, chega aquele ponto que ele se acha, ele incorre naquela tentação da serpente lá no Éden. Quando o homem começa a se achar muito capaz, aí eu digo homem ou mulher, isso afeta os dois, tá? Mas quando nós nos achamos muito capazes, nossa tendência é pensar que não precisamos de Deus. Então, Paulo relata aqui que historicamente foi assim que aconteceu. Vamos lá, no capítulo 1, versículo 21. Paulo diz assim, olha, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, já aqui nós devemos observar essa característica. Os homens conheceram a Deus. Como assim conheceram? Eles tinham conhecimento de Deus. Mas eles não reconheceram Deus como Deus. Porque quem é Deus? Deus é o Senhor, Criador de tudo o que existe. Então ele deve saber como as coisas são de verdade. É ou não é? Ele deve saber como é que as coisas funcionam. Ele deve conhecer como é que os astros, como é que a gente, como é que tudo funciona, a natureza, já que foi ele que criou. Tudo procede dele. Mas, de repente, a gente, homem, e às vezes o crente é levado a pensar assim, a gente começa a achar que não, que a gente sabe melhor do que Deus. Então, né, eu estou fazendo o que a gente vai vendo a sabedoria humana, o que ela faz em geral com o pecador, mas também eu quero trazer um pouquinho para nós, irmãos, porque nós somos afetados por isso. Não vamos esquecer que o pecado ainda reside em nós, né? E que volta e meia a gente sucumbe a essas fraquezas aí também. Mas a gente tem que tomar cuidado para trabalhar bem essa questão. Os homens não glorificaram a Deus como Deus e nem deram graças a Ele. Sabe, até o conhecimento que nós temos foi dado por permissão de Deus, por graça de Deus. Então nós deveríamos dar graças a Ele por tudo, em lugar de virar as costas e achar que aquilo é resultado da nossa própria capacidade. Se você vai bem na escola, no trabalho, você consegue um emprego bom, você consegue desenvolver um trabalho bom, e até ganhar um salário melhor, muitos homens começam a se achar. Né? A tendência é essa. Eu sou bom, hein? Ele pode até não falar para os outros, mas ele começa a pensar assim. Em lugar de que nós deveríamos agradecer a Deus por ter dado discernimento para nós, para chegarmos àquele ponto. Porque a oportunidade foi dada por Deus. A capacidade foi dada por Deus. Mas a tendência é outra, é não agradecer a Deus, mas é olhar para si, se engrandecer e a partir daí achar que nós não precisamos de Deus e que Deus não sabe de nada. Sabe aquela coisa que a gente tem quando é, né, adolescente, jovem, a gente começa a pensar, meu pai não sabe de nada.
Bom, nossos pais, né, eles são humanos, mas a gente despreza a sabedoria, a experiência de vida que eles já têm e tal. Até aí é uma coisa. A gente deveria ponderar um pouquinho melhor isso. Mas quando nós falamos de Deus, é outra conversa. Porque aí nós não estamos falando de um pai humano, nós estamos falando do Pai Celestial, Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas. E, sabe, desprezar o que ele diz a respeito disso é realmente trazer para nós muitos problemas. É faltar com a sabedoria. E como nós lemos aqui nessa definição, nós passamos a fazer a aplicação não sensata do conhecimento que nós temos, né? A sabedoria nos leva à aplicação sensata do conhecimento para viver bem. Mas quando nós começamos a não fazer essa aplicação sensata, nós passamos a não viver tão bem assim. Então, o ímpio, o homem dá as costas a Deus, e ele não vai se dar bem. Não vai mesmo. Ele pode ter a ilusão desse mundo aqui, de sucesso, de poder, de dinheiro, mas ele não vai se dar bem. Primeiro que ele vai carregar sempre em si um vazio. E segundo, né, é um vazio que não pode ser preenchido pelos bens desse mundo. Porque o material, quanto mais se tem, mais se quer, mais se deseja. Nunca o homem está satisfeito. Mas o pior de tudo é o resultado final. As coisas desse mundo iludem. Você pensa que está se dando bem. O homem, na sabedoria humana, ele acha que está se dando bem. Mas ele está sendo iludido. Porque no final, o final é desastroso. Sabe aquele porquinho que você... Né, quem já teve alguma experiência de sítio, né? Aquele porquinho ou aquele frango que você começa a alimentar, ele está sendo bem alimentado, ele acha que está se dando bem, né? Está comendo muito, mas mal ele sabe o que espera por ele. Ele não tem consciência dessas coisas, mas o homem, na sua loucura, ele acaba agindo mais ou menos assim. Então, o versículo 22 diz assim, dizendo-se sábios, né, se achando sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Né? Ele fala aqui sobre uma das loucuras que o homem praticou a partir do momento que ele se distanciou de Deus. Ele preferiu adorar uma imagem de qualquer coisa e se distanciou do Deus incorruptível, o Deus imaterial. O homem é tão materialista que até para adoração ele requer alguma coisa visível, palpável. Olha a loucura da sabedoria humana. Agora nós temos um Deus para ver. Tem que ter alguma coisa visível. O povo, quando saiu lá do Egito e mandaram, né, quiseram fazer aquele bezerro de ouro, aquele bezerro de ouro, para eles não era outro Deus. Eles quiseram personificar o Deus que tirou eles do Egito. Eles tinham a necessidade de ter alguma coisa materializada. E uma coisa que Deus abomina. Deus é espírito. Deus não quer ser materializado, não quer ser colocado na condição de uma figura qualquer da criação, seja um animal ou outra pessoa. Mas os homens fizeram isso. E ainda fazem.
O versículo 24 diz: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, olha, é curioso isso, irmãos. Paulo está dizendo aqui que esses homens que se acharam tão sábios, eles começaram a fazer coisas, imagens para adorar. Vamos pensar direito. Né? Isso é loucura, isso é tolice. Mas a pessoa que está apegada à idolatria, ela está tão arraigada naquilo que ela acha aquilo sensato. Como a Bíblia diz, uma estátua de pau, né? Até a Bíblia usa de ironia, da mesma madeira, da mesma árvore que cortaram, que uma parte vai para a lenha, para se aquecer, para queimar, para cozinhar, daquela mesma árvore, daquela mesma madeira, ele faz um Deus para ele. Não é doideira isso? É, mas o homem se acha sábio em fazer isso. Aí Paulo diz, já que os homens deram as costas a Deus e se apegaram a essas coisas, se achando muito sábios, ele entregou eles a seus próprios desejos. E o que aconteceu? A promiscuidade, a imoralidade do homem aflorou. Você já percebeu que aqueles que são muito cultos, eles tendem à promiscuidade? Artista de televisão, né? Atores, cantores, esse pessoal ligado às artes, grandes pintores, quase todos eles, quase todos, imorais, totalmente. Uma vida totalmente pregressa. Uma vida imoral e a gente vê isso, né, as fofocas do mundo artístico, né? Tem até os fofoqueiros, né, que fazem a vida através disso, de falar de consequências que vêm, dos problemas que vêm para a vida dessa gente pela falta de sabedoria deles, a falta de sensatez deles. Como eles vivem? Essa gente poderia viver tão bem, mas a grande maioria deles vive muito mal, porque traz para si graves problemas. Então você vê que muitos são voltados para relacionamentos homossexuais, né? Homoafetivos. Muitos passam por diversos casamentos. Casa separa, casa separa, casa separa. Muitos têm filhos, né, com vários. Essa semana eu estava conversando com um cliente, e ele trabalha com esse negócio de produção artística. Ele falava de um cantor que ele faz, né, produção lá de shows dele. Ele não quer nada no nome dele, porque ele tem, não me lembro,
se não me engano, são 11 filhos ou 12, por aí. Então, tem um monte de pensão alimentícia para ele pagar. Então, a gente vê como é que essa gente vive. No conceito de sabedoria deles, que é a sabedoria humana, eles fazem loucuras e só trazem problemas para si mesmos. E permanecem cegos. E a Bíblia já relatava que era assim, esse foi o caminho natural dos homens que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vamos um pouquinho mais aqui, olha. Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, aqui ele faz uma lista imensa de pecados, né, de maldades. A iniquidade do homem vai profunda. E são, assim, pessoas que se acham sábias. A sabedoria humana, a Bíblia mostra que só leva a coisas desse tipo. Não quer dizer que toda pessoa sem Deus pratique todas essas coisas. Tá certo? Mas certamente várias delas eles praticam. Essa é a tendência humana. A soberba, por exemplo, que ele menciona aqui, é muito mais comum do que se imagina. Porque aquele que faz de tudo para ser certinho, para ser bonzinho, ele fala, não, eu não caio em fornicação, eu não pratico, né? Eu sou generoso, não sou avarento. Mas ele se torna soberbo. Então, às vezes, ele não cai em algumas coisas, mas cai em outras. É assim que o homem age. Bom, então a gente vê que isso se mostra no passado. Na verdade, já era esse sentimento que levou os homens àquele episódio lá de Babel. É muito difícil entender exatamente aquele texto. É um dos textos mais antigos da Bíblia. E, bom, algumas coisas que diz lá a gente não entende bem o quanto aquilo era uma expressão, né? Porque diz lá que os homens quiseram construir uma torre para chegar ao céu. Será que eles queriam realmente chegar a Deus? Eles achavam que eles iam fazer uma torre tão alta que iam chegar lá no céu? Eu entendo que aquilo não seja literal. Aqueles homens eram bem inteligentes. O grande problema é que eles, contradizendo o ensino de Deus, a ordem de Deus, eles acharam mais inteligente fazer diferente. Deus disse, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem de Deus era para espalhar, povoar a terra. Mas eles acharam melhor, mais inteligente, se agrupar
e se tornar um povo forte, né? É o que tudo indica ali, liderados pelo Nimrod, que foi o fundador de Babel. Então, o nome dele acaba sendo ligado a isso. Como, né, diz que ele se tornou poderoso. Nimrod certamente foi o primeiro grande líder de um povo. Ele conseguiu agregar a si pessoas para ele impor ali um jugo. Eles foram atraídos a ele e pela ideia de formar ali um povo poderoso, eles se agruparam. Mas Deus quebrou esse plano inicial deles. Na lógica humana, na sabedoria humana, era isso. Eles queriam se tornar poderosos. Aquela ideia de que a união faz a força. Nós vamos estar juntos e nós vamos nos impor sobre os outros. Nós vamos ser mais fortes. Ali nasceu a ideia de criar as megalópolis, né? Existe essa necessidade de busca de poder. Por que as pessoas fazem questão de manter, por exemplo, São Paulo, uma cidade tão grande? Na verdade, São Paulo era para ser várias cidades. É um espaço territorial enorme, mas ninguém larga o osso. Aquilo está abandonado, certos setores. Né? Que se tivesse um governo próprio ali, talvez fosse melhor administrado, mas eles querem ter tudo, né, para lidar com milhões, é a cidade mais rica do país. Então, é interessante politicamente, e muita gente está sempre querendo ir para lá, porque lá gira dinheiro. Deveria ser o contrário, né? Dispersar seria uma bênção para a vida dessas pessoas e para a própria São Paulo, né? Se as pessoas dispersassem um pouco. Problemas de trânsito, de saneamento básico, criminalidade. Todas essas coisas são resultado de uma grande concentração humana. Não era a vontade de Deus, mas a gente experimenta lá o que é ir contra a vontade de Deus. Tá? Ali, exponencial, né? A gente já tem outras grandes cidades que sofrem com isso também, talvez em menor grau. Mas nós ainda, hoje, irmãos, nós corremos esse risco. Nossas capacidades intelectuais, né, podem se tornar para nós um laço. Como foi aqui dentro da descrição de Paulo em Romanos 1, para a humanidade, de uma maneira geral, foi desastroso isso. A sabedoria deles, o conhecimento, a cultura que o homem foi adquirindo, se tornou um laço para eles mesmos, porque eles passaram a achar que não precisavam de Deus, não glorificaram a Deus como Deus, e isso foi para eles um verdadeiro laço. Mas isso pode ser para nós também. Então, nós temos que aprender certas lições. A gente precisa tomar muito cuidado com a sabedoria humana. Nós devemos almejar a sabedoria que vem de Deus. Amém? A sabedoria humana pode ser um tropeço grave para a gente. De repente, a criatura, e mesmo o crente, começa a se achar mais esperto do que o Criador e não liga para o que ele diz. Então, olha, para o próprio crente, né? O que acontece com o ímpio? Ele dá as costas a Deus, ele passa a dizer, a Bíblia é uma bobagem,
é um livro escrito por homens, Deus não existe. Ou alguns que ainda dizem, não, Deus existe, mas não é bem assim. Tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas despreza totalmente a Bíblia, né? Até pastores, né? A Bíblia é um livro ultrapassado. Pastor que fala isso aí, fala, a Bíblia já não tem mais. Né? A gente precisa atualizar a Bíblia, a gente precisa rever tudo, porque isso aqui foi escrito para gente de 2000 anos atrás, dali para trás. Hoje é outra conversa. Então, são pessoas que tendem a não querer dar ouvidos a Deus. Se fosse a questão de a Bíblia ser desatualizada, Deus continuava atualizando ela. Tá certo? Deus continuaria fazendo isso. Deus, no seu infinito conhecimento, sendo Deus, ele diria, peraí, essas coisas, né, diziam respeito para o povo, o entendimento, a cultura que se tinha naquele tempo. Mas, agora, eu preciso atualizar. Deus mesmo faria isso de alguma maneira. Não seria necessário o homem dizer isso. Quem diz isso está se achando mais esperto do que Deus. Porque Deus não enxergou isso, que a Bíblia ia ficar desatualizada. Ele viu. O espertão, né? Como é esperto esse homem? Como é inteligente ele? Não. O que ele chama de sabedoria, a Bíblia chama de loucura. Toda vez que alguém dá as costas para a palavra de Deus, isso é loucura. Não é sabedoria. Por mais culto que seja, por mais inteligente que seja. Então é assim que os homens têm feito. Mas, irmãos, cuidado, porque a gente também tende a fazer isso de vez em quando. De repente, sem a gente refletir, sem entender direito, nós estamos agindo de uma maneira que nós estamos dizendo com as nossas atitudes, eu sou mais esperto do que Deus. Porque isso aqui Deus diz que está errado. Mas eu acho que não está tão errado assim. Se eu fizer dessa ou daquela forma, passa. Tá bom. Não vai ter problema. Essa sabedoria humana leva o homem a, muitas vezes, agir como se Deus não existisse. Não leva a Deus a sério. Uma das coisas que deve imperar no coração do crente é isso. Nós temos que levar Deus a sério. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Foi Ele que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. É a Ele que nós vamos dar contas. Agora, se realmente eu não acreditar de fato nessas coisas, então não tenho por que levar Deus a sério. Na verdade, eu sou um ímpio. Se o crente não. O crente não pode pensar assim. O crente tem que levar Deus a sério todo o tempo, em tudo, em todos os detalhes na sua vida. Nós estudamos com os varões aqui sobre ética cristã. Toda a ética, nós não precisamos esperar que haja uma lei, nós não precisamos esperar que alguém venha puxar nossa orelha. Nós temos que saber, como filhos de Deus, como nós devemos agir para glorificar e agradar a Deus. O homem sábio é assim que ele age. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Essa é a sabedoria
de Deus. O homem se tornou louco e ele precisa se voltar à sabedoria de Deus. Lá em 1 Coríntios, mesmo o apóstolo Paulo fala o seguinte: capítulo 1. Versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra da cruz é o evangelho, né? Que apresenta, Deus enviou seu filho para morrer na cruz para salvar o pecador, para reconciliar ele com seu Criador. Bom, mas Paulo diz, essa mensagem é loucura para eles. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que, vamos seguir aqui um pouquinho mais, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Fraqueza de Deus é uma coisa que não existe, né? Deus está muito acima dos homens. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, toda a pregação do evangelho parece loucura para o homem. Deus despreza essa sabedoria do homem, porque é loucura. Sabedoria humana, o que tem de errado com ela? É o nosso tema. O que tem de errado com ela é que ela se opõe frontalmente a Deus. E ela carece da sabedoria de Deus. O homem tem que abandonar a sua própria sabedoria e buscar sabedoria de Deus. E ele está falando, isso começa pela questão da salvação. Mas notem que isso leva a consequências, né, a desdobramentos ao longo de toda a nossa vida, em tudo que nós fazemos. Porque a vida de alguém que compreende o evangelho, ela é transformada em todos os aspectos. Alguém sem Cristo, sem Deus no mundo, ele vive para si mesmo. Ou ele vive para os homens. Agora, alguém que entende o evangelho, a palavra da cruz, agora ele vive para o seu Senhor. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, irmãos. A forma que nós nos conduzimos, o que nós vamos estudar, no que nós vamos trabalhar, onde nós vamos morar. Quer ver a falta de sabedoria? Está cheio de crente aí que fala, eu estou sem igreja. O camarada morava num lugar, tinha uma igreja boa e tal, ele resolve mudar lá para os Cafundó, né? Ou para uma outra cidade que seja grande, sei lá. Ele vai morar num lugar que não tem igreja, quando ele vai mudar, ele não pensa nisso. Falta de sabedoria, não pensa. Aí ele vai, aí lá, mas eu não tenho igreja aqui. Ou ele foi já com a desculpa disso, porque ele queria mesmo ficar no mundo, que ele não está nem aí para a igreja, ou no mínimo faltou um pouquinho de sabedoria dele, porque é óbvio que era uma coisa que ele deveria pensar. Será que lá eu vou ter uma boa igreja para eu ser edificado, para congregar irmãos? A menos que você tenha capacitação e vá lá, não, nós vamos começar um trabalho lá. Eu vou morar lá e nós vamos começar a fazer um ponto de pregação, nós vamos pregar lá. Mas será que você tem condição para isso? Se preparou para isso? Aí já não é loucura, né? É caso pensado. Vamos fazer assim.
caso pensado e orado. Mas se não for assim, é loucura. A sabedoria do mundo é totalmente diferente daquele que está em Cristo. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente começa a ponderar. Quando eu era jovem, eu fiz um curso, eu almejava trabalhar numa determinada área, publicidade. Quando eu comecei a conhecer melhor o meio, eu cheguei à conclusão que aquilo não era para mim. Abandonei totalmente, joguei fora. Vocês já imaginaram um crente trabalhando numa campanha, por exemplo, a favor da bebida ou outras coisas? Olha, você não vai escolher, não, eu só faço trabalho disso ou daquilo. Você vai fazer o que jogarem na sua mão. Ou você acha que não tem nada demais? A minha consciência, a minha ética cristã me fez pensar, isso não serve para mim. Eu jamais quero me envolver numa coisa que eu vou divulgar alguma coisa que confronta com os ensinos de Deus. Eu não quero isso. Mas o homem ímpio, ele despreza a Deus e não liga para essas coisas. E não consegue compreender Deus. Porque é aquela questão. A sabedoria humana não enxerga Deus como Deus. Mas o Evangelho requer de nós outro posicionamento, né? Ainda aqui, olha, no capítulo 3, mesmo dessa primeira carta aos Coríntios, irmãos, nós vamos ler um último texto. No capítulo 3, 18 a 20. Paulo também escreveu aqui, olha, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Então aqui nós temos, para desfechar, uma exortação, um alerta de Paulo aos Coríntios e a nós. Ninguém se engane a si mesmo, irmãos. Nós não devemos agir como os homens, os sábios desse mundo. Porque ele mesmo diz, se você se tem por sábio nesse mundo, se você toma para si a sabedoria desse mundo, ele fala, então muda essa questão, tá? Faça-se louco, né? Entenda que você é um tolo, você é nada diante de Deus. A gente tem que se submeter à sabedoria de Deus. Quando Deus diz que as coisas devem ser assim ou assado, né? De um jeito ou de outro, eu tenho que ler aquilo e tentar entender por que Deus estabeleceu daquela maneira, por que ele orienta, ensina daquela maneira na sua palavra. Por que ele fez daquele jeito? E ainda que eu não entenda as razões que levaram Deus a fazer isso, eu tenho que saber que Deus tem um entendimento muito superior a mim. O que a gente sabe nessa vida? Se você fizer 10 cursos universitários, você vai conseguir ter mais conhecimento que Deus? Se você se aprofundar, por exemplo, na psicologia, você pode conhecer muito da alma humana, mas você vai conhecer mais do ser humano do que Deus? Não.
Não chega nem aos pés. A gente precisa agir dessa maneira. O crente tem que se fazer louco nesse sentido. Eu não sou sábio diante de Deus. A minha sabedoria é nada diante dele. Eu tenho que submeter a minha sabedoria, o meu conhecimento, à sabedoria de Deus sempre. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E aqui Paulo dá um alerta importante. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O problema daquele que tem a sabedoria humana é o quê? Aquilo que eu falei. Ele se acha tão esperto que, de repente, ele se acha mais esperto que Deus. Mas Deus pega ele nessa astúcia dele. Ele se acha tão astuto, tão esperto. É onde ele tropeça. Os homens, na sua sabedoria, querem encontrar as coisas conforme seu próprio coração. Como ele diz aqui, o judeu pede sinal, o grego quer conhecimento, a filosofia, né? Eles eram ávidos por filosofia, por conhecimento, e eles achavam aquilo o máximo. Eles desprezavam a sabedoria de Deus, não queriam dar ouvidos para a palavra de Deus. Mas fica esse alerta para nós: a sabedoria dos homens é anulada pela de Deus. Os homens sábios desse mundo, eles tropeçam na sua própria sabedoria. Então, não tropecemos nós na nossa própria sabedoria humana. O evangelho não é calcado nessa sabedoria dos homens, ou na nossa, né? Nem dos que ouvem, nem de quem prega, mas na sabedoria de Deus. Paulo diz, eu não vou pregar para vocês na minha sabedoria. Paulo tinha conhecimento, tinha cultura. Paulo era um intelectual. Ele não era como Pedro, João, Tiago, que eram pescadores, homens simples. Não, Paulo era culto. Conhecia tanto da lei, profundamente, a lei judaica, como do aspecto grego, né? Tinha conhecimento de filosofia. É interessante que tem algumas citações que Paulo faz, que são de filósofos gregos, que não são aqueles principais que as pessoas estudam hoje, né? Só se conhece alguns filósofos gregos, né? Os maiores. Paulo cita até filósofos que não são tão conhecidos para nós hoje. Ele tinha um conhecimento bem profundo disso. Mas ele fala, eu não vou pregar para vocês no meu conhecimento. A minha sabedoria é nada. O que importa para mim é pregar a sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado. Tá? Da maneira simples que Deus apresenta, mas que anuncia a necessidade de uma sujeição nossa. A conversão nada mais é do que isso, né, irmãos? A gente se reconhecer pecador e reconhecer a necessidade que nós temos de Deus, de Cristo. Amém? O que acontece? A gente tem ideias, conceitos de como ser salvo muito diferentes, né? Fazendo isso, aquilo, sendo bom, dando esmola, caridade, sofrendo penitências, né? Sofrimentos. Essa sabedoria humana. A sabedoria de Deus diz: creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e creia que você depende unicamente do sacrifício do Filho de Deus que veio ao mundo. Bom, isso é loucura para o mundo, mas é a sabedoria de Deus. Começa por aí. Porque em tudo, Deus quer que nós sejamos sujeitos a Ele, submissos a Ele. E é sábio, é inteligente ser submisso a quem entende da coisa. Né? É o nosso Criador. Eu ser submisso a Deus é demonstrar sabedoria. A gente ser
seguir os conselhos de alguém, né? Só para ilustrar assim. Se você está com algum problema de saúde, você consulta um médico ou um mecânico? Bom, se você tiver com um problema no carro, eu aconselho que busque um mecânico, né? Mas se é um problema de saúde, os dois podem te dar alguma palavra, mas será que você vai ouvir o conselho do mecânico e desprezar o do médico? Acho que não, né? De certa forma, os homens agem assim, né? Eles seguem o conselho dos homens em detrimento do conselho de Deus. Faz mais sentido para ele. Ele simpatiza mais com aquela ideia. Então, cuidado. A gente não pode partir para esse lado, não podemos correr esse risco na nossa vida cristã. Amém? Deixa a sabedoria humana. Vamos buscar cada dia mais ser sábios, mas ser sábios conforme Deus. Amém?